Esta é uma semana decisiva para decisões que devem ser tomadas pelo Parlamento Britânico e que, aliás, estão em curso, mas todos os países europeus, e Portugal entre eles, estão preparados para todos os cenários, incluindo o cenário de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Uma saída que seria caótica se nós, da nossa parte, os 27 restantes Estados-membros, não tomássemos unilateralmente medidas temporárias que se destinam a mitigar os efeitos do Brexit, garantindo os direitos dos cidadãos, quer dos cidadãos britânicos residentes na União Europeia, quer dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido, e garantindo também o apoio às empresas e aos setores económicos mais atingidos pelo Brexit. O que, em Portugal, tem significado específico, dado que nós temos uma vasta comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Basta pensar que o número de cidadãos registados na Segurança Social Britânica, que são de nacionalidade portuguesa, ascende a 309 mil pessoas. Temos também uma comunidade britânica residente em Portugal muito importante, que é, do ponto de vista daqueles que se encontram já registados, superior a 20 mil, e que algumas estimativas apontam que possa chegar até aos 40 mil. E também todos sabemos que o Reino Unido é o nosso quarto cliente comercial, é o primeiro mercado emissor de turismo para Portugal e, aliás, a atividade comercial e de investimento, portanto, o relacionamento económico entre Portugal e o Reino Unido não tem cessado de aumentar, mesmo depois do referendo sobre o Brexit. Evidentemente que a decisão tomada ontem pelo Parlamento Britânico impede a aplicação daquele que é o melhor plano de contingência para o Brexit, que era a aprovação de um acordo que permitia uma transição suficientemente suave e suficientemente prolongada no tempo para que houvesse ocasião para celebrar uma relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, tão próxima como ambos os lados a querem. Mas as decisões do Parlamento Britânico são naturalmente soberanas e cabe-nos a nós intensificar os nossos planos de contingência e por isso o Sr. Primeiro-Ministro convocou esta reunião interministerial que envolveu os ministérios mais diretamente associados a esta questão, a saber, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério das Finanças, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Economia, para fazer o ponto da situação do nosso plano de contingência. No plano europeu, porque há algumas medidas muitíssimo importantes de contingência, o processo está a decorrer normalmente, de modo a que até ao fim deste mês todas as medidas estejam tomadas, e são medidas tão importantes como as relativas aos serviços financeiros, as relativas aos transportes aéreos, as relativas aos transportes rodoviários e também as relativas à circulação de pessoas, isentando os cidadãos britânicos de vistos quando acedem para efeitos de turismo ou outro a países da União Europeia. E, portanto, quero-me concentrar sobre as medidas que estão em curso no plano nacional. Começando, naturalmente, pelo ponto que para nós é mais importante, que é o relativo à situação dos portugueses residentes no Reino Unido. No próximo dia 1 de abril entrará em funcionamento o que nós chamamos a linha Brexit, isto é, um centro de atendimento especificamente dirigido a cidadãos portugueses residentes no Reino Unido que, por via telefónica ou através de e-mail, disporão da informação necessária para saber coisas tão práticas, mas tão importantes como que documentos preciso apresentar para revalidar o meu passaporte, que documentos preciso apresentar para revalidar o meu cartão de cidadão, ainda não registrei os meus filhos nascidos em Inglaterra ou noutra parte do Reino Unido, o que devo fazer, de modo a que iniciando-se a partir de abril
se o Brexit se consumar no dia 29, o mecanismo de registro criado pelas autoridades britânicas para cidadãos europeus, todos os cidadãos portugueses tenham a informação e os elementos necessários para preencher os requisitos desse mecanismo. A partir também do próximo mês, o horário de atendimento nos 2 consulados portugueses, em Londres e em Manchester, será alargado, sendo para isso, naturalmente, reforçados os meios humanos e também as instalações e os meios informáticos desses 2 consulados. E, portanto, a nossa preocupação é esta, muito simples, mas que é muito importante ter em conta. As autoridades britânicas já disseram que, mesmo sem o acordo, a parte que foi negociada respeitando aos direitos dos cidadãos será integralmente respeitada. Isso quer dizer que os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido à data da saída do Reino Unido da União Europeia, isto é, à data do chamado Brexit, manterão intactos os seus direitos e terão até ao fim do próximo ano, até ao fim de dezembro de 2020, para regularizar a sua situação, se acaso ainda não a tiverem regularizado, para obter os cartões de residência permanente, se entretanto formarem o direito à residência permanente, etc. E, por isso, nós dispomos de tempo necessário para que todo este processo seja concluído de forma a que nenhum dos mais de 300 mil portugueses residentes no Reino Unido veja ferido ou beliscado qualquer dos seus direitos. Como sabem também, já anunciamos e fizemos também o ponto da situação desse processo hoje, já anunciamos que serão realizadas pelo menos 35 permanências consulares, isto quer dizer que, para além de receber as pessoas nas suas instalações, os consulados portugueses no Reino Unido deslocar-se-ão a diferentes pontos de todo o território britânico para que as pessoas não tenham de se deslocar, de fazer longas deslocações para aceder aos serviços consulares portugueses. Primeiro ponto. Segundo ponto, que é o recíproco deste, os direitos dos cidadãos britânicos em Portugal. Eu quero renovar a mensagem que tem sido muito clara e firme do governo português desde o início deste processo. Nós queremos que os cidadãos britânicos que residem em Portugal continuem a residir em Portugal e sintam Portugal também como uma sua terra, se não mesmo como uma sua pátria. Queremos que os milhares e milhares de cidadãos britânicos que escolhem Portugal, em particular as regiões turísticas do Algarve, da Madeira, além de outras, como seu destino de descanso, de férias, o continuem a fazer, e queremos que mais cidadãos britânicos se instalem em Portugal e que mais cidadãos britânicos visitem Portugal a qualquer título. E, portanto, todos os cidadãos britânicos com residência em Portugal à data do Brexit terão os seus direitos integralmente respeitados e terão também até ao fim do próximo ano para tempo necessário para proceder à regularização da respectiva situação. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já montou equipas específicas para atender a cidadãos britânicos. Nós sabemos que ao longo de 2018 mais 5.000 cidadãos britânicos procederam ao registro da sua residência em Portugal. Desde janeiro deste ano até ao presente, mais 2.000 regularizações, mais 2.000 regularizações foram efetuadas. Do mesmo modo, como já dissemos, garantimos que os cidadãos britânicos que visitem Portugal não precisam de vistos e também garantimos que os cidadãos britânicos que chegam a Portugal através dos aeroportos, designadamente dos 2 aeroportos que mais usam, em Faro e no Funchal, têm canais dedicados
para a entrada no território nacional e têm procedimentos de entrada muito simplificados, para todos os efeitos equivalentes às atuais regras. Terceiro ponto muito importante deste processo é o relativo à avaliação e mitigação dos efeitos económicos. A primeira coisa que eu queria dizer, porque é muito importante salientá-lo, é que a saída do Reino Unido da União Europeia não significa a saída do Reino Unido do nosso espaço mais íntimo de relacionamento económico. Como, aliás, os últimos dados provam. Em 2018, nós já temos valores para todo o ano relativo ao comércio de bens e serviços. Em 2018, as exportações portuguesas para o mercado britânico de bens e serviços aumentaram 7%. E o nosso saldo comercial com o Reino Unido foi o segundo melhor de todos os saldos comerciais, de todas as relações comerciais que temos. E também, ano passado, em 2018, o Reino Unido foi o primeiro país de proveniência de investimento direto estrangeiro em Portugal. Portanto, o Reino Unido sair da União Europeia não significa o Reino Unido sair do nosso espaço comercial, do nosso círculo comercial e económico, como disse, mais íntimo. Mas, evidentemente, que é preciso acautelar os interesses das empresas e, em particular, apoiar as pequenas e médias empresas na sua adaptação ao Brexit. Por isso mesmo, o Conselho de Ministros aprovou já em janeiro a realização, a implementação de uma linha de crédito no valor de 50 milhões renovável para apoiar as pequenas e médias empresas na sua adaptação ao Brexit, e posso informar hoje que essa linha de crédito estará disponível a partir do exato dia previsto para o Brexit. Hoje, à hora que falo, 29 de março. Também no que diz respeito ao turismo, nós estamos a fazer já campanhas de promoção do turismo português no Reino Unido e a trabalhar com operadores britânicos de forma a que não haja nenhum solavanco significativo nesse setor, nessa relação. Finalmente também o IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, tem já formadas as equipas que vão apoiar especificamente as PMEs portuguesas nesta adaptação. Queria também chamar a atenção, porque é um elemento de atualidade, que, tendo sido hoje conhecida a notificação por parte do Reino Unido à Organização Mundial de Comércio sobre as tarifas aplicáveis a vários bens agroalimentares e agrícolas, designadamente a diferentes tipos de carne e de produtos derivados do leite, queria chamar a atenção para que essas medidas e essas tarifas não atingem aquilo que é a natureza específica das exportações agrícolas e agroalimentares portuguesas para os mercados britânicos, que são sobretudo centradas em três grandes categorias de produtos. O primeiro é o vinho, o segundo é o tomate e os seus derivados, e o terceiro são as hortícolas e as frutícolas, e portanto queria também deixar esta palavra de tranquilização.